Este é o Fórum Brasileiro de Líderes de Energia, edição 2026, Powered by Forbes. Estamos no Rio de Janeiro, conversando com Thalita Porto, presidente da ABRAT, Associação Brasileira das Empresas Transmissoras de Energia. Thalita, muito obrigado por conversar conosco. Transmissão é um setor essencial no negócio da energia, porque ele liga a geração com o consumo, ele liga a usina com a nossa casa. E esse é um setor que está demandando grandes investimentos. Como é que vocês da associação estão vendo esse momento de mercado? Como é que vocês esperam um panorama para os próximos anos? Bom, Cláudio, obrigada aí pela oportunidade. A gente costuma dizer lá que não existe transição energética se não tiver a transmissão, se não tiver como fazer chegar a geração ao consumidor. Então, transição energética é aquele processo de você trocar fontes poluentes por fontes limpas. Sim, sim, mas não existe isso se a gente não tiver a transmissão no meio. Claro. Né? Então, até porque o Brasil é um sistema totalmente interligado. E a gente sabe que hoje nós temos aí 190 mil quilômetros de linha que tornam esse Brasil totalmente interligado. Deve ser um dos maiores sistemas do mundo, né? Sim, sim. Se você bota o mapa do sistema interligado deitado, ele pega toda a Europa. Entendi. Toda a Europa, pra você ter ideia. E é assim, é algo que é um presente do Brasil, porque a gente tem as hidráulicas por todo o Brasil, a gente tem uma vocação de vento no litoral. Especialmente do Nordeste. Sol no país inteiro, né? A solar. Então, é um país que tem uma diversidade de fontes e uma complementariedade. Então, você precisa da transmissão para poder aproveitar quando sobra num estado, para vir para outro estado, então, outra região, né? E mesmo ao longo do dia, porque durante a noite não se gera energia solar, mas tem a energia eólica que pode compensar, por exemplo. Então. Sim, sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa geradora renovável de eólica e eu me lembro que eu fui uma noite a Caetité. Onde fica Caetité? Bahia, sudoeste da Bahia. E foi muito engraçado, porque durante o dia inteiro foi aquele sol escaldante. Quando a gente foi jantar, o vento uivava. Eu falei assim, gente, é realmente um dom. Mas era específica, essa região, tem várias outras regiões, mas essa região do sudoeste da Bahia, ela tem muita vocação para o vento à noite. Então imagina a complementariedade, você ter sol de dia e vento à noite. Isso é um presente de Deus. Mas para interligar, por exemplo, Caetité, no sudoeste da Bahia, com a Grande São Paulo ou a Grande Rio, que são os grandes consumidores, é preciso que haja um sistema de transmissão robusto, potente e confiável, né? Sim. A questão da confiabilidade está crescendo nos últimos tempos, né? Tem crescido. É uma preocupação tanto da empresa de planejamento energético, a EPE, como do operador nacional do sistema, que é, no fim, quem opera o sistema, e das instituições em geral, o próprio Ministério de Minas e Energia, a ANEEL. Então, assim, é algo que vem aumentando muito nos últimos anos, justamente em função desse crescimento aí da energia solar e eólica, porque é uma energia que ela não é constante, nem tem como a gente hoje estocar, né? Como, por exemplo, a gente estoca água para, por exemplo, usar de noite ou de dia, né? A gente tem uma certa flexibilidade nos reservatórios. A eólica e a solar, não. Mas a bateria, ela vai vir justamente também para auxiliar nesse aumento da confiabilidade que você falou. A bateria é considerada uma grande solução, né? Sim, eu acho que de forma geral, ela, além dos equipamentos que hoje em dia estão sendo licitados, né? Que nós chamamos pelo jargão de compensadores síncronos, mas basicamente é um equipamento que traz resiliência, que traz confiabilidade, que estabiliza a frequência da energia. Exatamente. Então, você sabe mais do que eu, hein? Não, mas a frequência, né? Então, assim, ele estabiliza para que o operador possa ter uma operação confiável. Uma entrega que não dê problema. Uma entrega que não dê problema. Assim, o planejador mesmo, ele já estima aí que nos próximos 10 anos
vai entrar mais de 40 mil quilômetros de linha. Quer dizer, vai subir de 190 mil para 230 mil quilômetros de linha de transmissão. Dá uns 4 mil quilômetros por ano. Isso, exatamente. Então, com certeza imagino que exista capital para isso, mas há uma estrutura confiável o suficiente para que o investidor se sinta seguro em investir? A gente sempre preza na Associação das Transmissoras pela segurança jurídica e regulatória, porque isso atrai o investimento. Ou afasta, né? Na caso da ausência. Ou afasta. Então, assim, por isso que é tão caro para a associação ter essa segurança mesmo, né? Não ter sustos, digo, sustos regulatórios ou sustos jurídicos. Né? Porque são contratos longos, de 10, 20 anos, né? De 30. De 30 até. São concessões, são grandes, são longas, né? Enfim, eu acho que, além desse planejamento, das instituições estarem olhando, a gente tenha o acompanhamento ali do comitê de monitoramento. Então, todo mês, o Ministério reúne com as instituições e acompanha. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer aqui para chegar até outubro? Porque aí começa a ter a seca, né? A gente passa pelo período mais úmido que agora, que chove mais. Para chegar em outubro, novembro, ali no final do período seco, eu estar com os reservatórios preservados o suficiente para eu poder começar um novo período. É claro que eu vou usar o reservatório, né? Eu vou usar nessa época, mas eu tenho que acompanhar mensalmente para ver quanto vem de chuva para eu usar ou não os reservatórios. Porque o Brasil ainda é muito dependente dos reservatórios. Nós temos aí 60% de hidráulica. Né? Então, na nossa matriz ainda, né? Ainda. Era 90%. Né? Hoje já está ali um pouco menos de 60%, mas em torno de 60%. Ainda é muito determinante. Em um país onde o regime hídrico mudou bastante. Eu já visto a enchente que houve em Porto Alegre algum tempo atrás, né? Isso não existia. Eventos climáticos. Isso aí são os eventos climáticos. Inclusive lá na Abrat a gente tem está iniciando agora um programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação sobre resiliência climática. Né? O efeito disso nas linhas de transmissão, o que pode ser feito. E esses estudos que estão começando ainda, você acha que eles vão apontar para qual solução, para qual... Como é que o setor de transmissão pode mitigar, atenuar o impacto da mudança climática na energia do Brasil? Eu acho que no futuro a gente vai ter aí, eu acho que uma inovação importante vai ser o armazenamento na transmissão, né? Sim. Como um serviço, né? A transmissão oferecendo esse serviço de armazenamento. E eu tenho certeza que o setor de transmissão, ele, dada essa segurança jurídica e regulatória, ele investe. O último leilão foram 3,3 bilhões de investimento. E não teve, todos os lotes foram arrematados com mais de 50% de deságio. Então, assim, tem sido um sucesso os leilões. Só para explicar, quer dizer, quando existe o deságio, quer dizer, o investidor está disposto a ganhar menos... Teve competitividade no leilão. O deságio do preço pago ao investidor. Tem um preço de partida, um custo de partida lá, né? A gente chama de receita anual permitida, né? Esse deságio em cima dessa receita. Essa receita que ele vai receber no ano, para poder honrar com o investimento, operar e manter a linha de transmissão. E o deságio em cima dessa receita anual permitida, RAP, que a gente chama também um jargão de RAP, ela teve deságio de 50%. E foi um leilão razoável, foi um leilão aí de 800 quilômetros de linha. O próximo vai ter mais de 2 mil quilômetros de linha. Quando vai ser esse leilão? 11,3 bilhões vai ser em outubro, provavelmente. Normalmente é outubro. São linhas novas a ser construídas? São linhas novas. Inclusive tem do Nordeste para o Sudeste, para escoar aqui para o Sul. Né? Tem isso. Tem esses equipamentos dos compensadores síncronos, que é para trazer estabilidade para o sistema. Então, assim, é um leilão grande. Esse edital saiu essa semana.
na ANEEL. Eu sei que... A consulta pública, né? Não o edital ainda, mas antes ele vai com uma consulta pública, passa pelo TCU e depois é divulgado o edital final. Então, mas a previsão é outubro. Eu sei que esse é um número difícil da gente estimar, inclusive dentro do setor, mas há uma estimativa de quanto essa ampliação da transmissão de 190 para 230 mil quilômetros poderia movimentar de investimentos nesses 10 anos previstos? Tenho esse valor, mas eu não tenho aqui. Sim, não, tudo bem. Tem. O plano decenal, ele estima exatamente quantos milhões investidos. Não é uma quantia pequena. Não é uma quantia pequena. E de onde viria esse dinheiro? Olha, eu tenho um número de 600 milhões na minha cabeça global. E 20% seria de transmissão. Tá. Esse é o número que eu tenho. Esse dinheiro viria de onde? De investimento nacional, de investimento estrangeiro, setor público? Olha, o setor ele começou a ter esses leilões de transmissão em 1999. E de lá para cá a gente veio observando novos players, né? Então, por exemplo, a Abrat, ela tem hoje 27 associadas. Então, são 27 empresas de transmissão, quer dizer, associadas nossas, tem outras também. Mas, assim, o interesse que a gente vê, basicamente, são as empresas privadas, né? Hoje, você tem vários players grandes que têm transmissão. E tem tudo, por exemplo, tem estaduais como a CEMIG, você tem empresas privadas como a Axia, a Engie, a ISA, a State Grid, então tem empresas grandes, tem empresas que estão começando, então elas ainda estão menores, então, mas elas estão crescendo porque elas estão participando desses leilões, então elas também vão crescer, né? Perfeito. Thalita, muito obrigado por essa conversa. Obrigada a vocês. Conversamos com Thalita Porto, presidente da Associação Brasileira das Empresas Transmissoras de Energia, a Abrat. Estamos no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, edição 2026, Powered by Forbes, no Rio de Janeiro. Muito obrigado.